Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Math by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje, nós vamos estar tratando de mais uma aula aí relacionada aos conceitos de função quadrática. Esta é a terceira aula aqui do canal sobre esses assuntos e nesta aula de hoje nós iremos tratar do assunto de interseção da parábola com os eixos ordenados, conforme nós veremos ao longo desta aula. Antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer um convite a você. Se você ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os links aqui do canal e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui das postagens aqui do nosso canal. Vamos aí para a vinheta e logo após a vinheta do nosso programa, nós vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Então segue comigo. Voltando à nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando aí o tema que nós iremos tratar nessa aula, que é o tema de função quadrática, interseção com os eixos ordenados, né? Já está ilustrado aí na tela, vocês já estão conseguindo visualizar, né, o gráfico aí de uma função quadrática, né, e os eixos ordenados, o eixo das abscissas, os eixos da ordenada aí, e também esses pontos, né, que são os pontos de interseção aí da parábola que está de vermelho com cada um desses eixos. É esses temas que nós iremos tratar aí, né? Interseção dos eixos ordenados da parábola com os seus respectivos pontos aí. Então segue aí para a nossa introdução. Na aula de hoje nós estudaremos de forma particular a interseção com os eixos ordenados, veremos a interseção com o eixo X e veremos também a interseção com o eixo Y, conforme vocês já estão visualizando aí. Faremos também um exemplo resolvido, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo resolvido para que vocês entendam a ideia aí que eu quero transmitir para vocês durante esta aula de hoje. Então vamos lá. Interseção com os eixos ordenados. Interseção com o eixo X. A primeira coisa que nós vamos estar falando é a interseção com o eixo X, que é o eixo das abscissas. Aquele eixo que normalmente é horizontal, né? A gente coloca ele horizontal aí, que é aquele eixo lá das abscissas. Na aula anterior, nós estudamos que os pontos de interseção com os eixos das abscissas, eles são representados pelos zeros da função quadrática, que por sua vez, né, o zero está condicionado à existência ou não da raiz quadrada do delta, que é o discriminante. Ou seja, na aula passada nós vimos que o número de pontos de interseção com os eixos depende do delta ser negativo, igual a zero ou positivo, né? Cada um dessas três possibilidades nos darão aí informações sobre a existência ou não de pontos de interseção com os eixos que nós vamos estar vendo. Então, observa, quando o delta é maior do que zero, lá na aula passada nós vimos isso, existiam dois zeros na função, ou seja, existiam dois valores lá que satisfaziam a função lá, né, as raízes da equação relacionada à função. Esses dois valores são chamados de zeros e, neste caso, os zeros são aí os pontos de contato com o eixo das abscissas, ou seja, o zero da função, neste caso, fornece os pontos de contato. No caso aqui, um dos pontos de contato vai ser o x' e o outro o x2', né? Conforme a coordenada do próprio eixo, conforme nós veremos aí mais adiante. Também, se o delta fosse igual a zero, a gente tinha estudado que a gente tinha duas respostas iguais, que são os zeros das funções iguais, e neste caso, do ponto de vista gráfico, a gente vai ter, na verdade, um único ponto de contato com o eixo x. Por quê? Porque só existe, nesse caso, um único zero. E, por fim, né, a gente tem aí aquela situação em que o delta era negativo. Se o delta fosse negativo, a gente escrevia lá, né, que não existia raízes reais. Por esse motivo, não existe ponto de contato com o eixo x. Tá? Então, do ponto de vista geométrico, é isso. Né? Se existisse lá o delta fosse positivo, a gente tinha dois pontos distintos de contato com o eixo x.
Se o delta fosse igual a zero, a gente tinha um único ponto, e se o delta fosse menor do que zero, a gente não tem nenhum ponto. É isso que a gente está estudando. Resumindo, né, os pontos, na verdade, que é os pontos de interseção com o eixo das abscissas, ele é, na verdade, um ponto da forma x0, né, onde x é um dos zeros da função. No caso aqui em particular, eu chamei de xa e xb, né? O xa é um dos primeiros zeros, que é o zero menor, e no caso aqui, o xb seria o zero maior, tá? Nesse caso específico aí do gráfico, conforme vocês estão vendo, tá? E a coordenada do ponto seria essa coordenada aqui, ó. Do ponto A seria xa e 0, do ponto B, xb e 0, tá? Onde xa e xb são os respectivos zeros da função, conforme nós estudamos na aula passada. Agora vamos estar falando da interseção com o eixo y, tá? Na função quadrática, o ponto de interseção com o eixo y, na verdade, da parábola, na verdade é o ponto de coordenada 0 e y, né? Tal que este y é o valor da função lá, ax ao quadrado mais bx mais c, conforme nós estudamos, né? Assim sendo, para a gente calcular, na verdade, qual que é este ponto, que eu chamei de 0y aí, basta a gente fazer x igual a 0. Se a gente fazer x igual a 0, a gente vai ter o respectivo ponto. Observa aqui embaixo o que eu fiz. Olha só, eu peguei o ponto 0 e y. O y é essa função. Então, eu vou trocar essa função lá por ax ao quadrado mais bx mais c. Só que, como eu quero calcular para x igual a 0, o que eu tenho que fazer? Basta eu substituir esta expressão aqui por 0 no lugar que tem x. Então, eu vou substituir, vai ficar da seguinte maneira, ó. Trocando onde tem x por 0, vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c, que é o termo independente. Se eu resolver isso aqui, ó, esse a vezes 0 ao quadrado vai dar 0, b vezes 0 vai dar 0, e aqui a gente vai ter o termo c, né? Ou seja, este ponto de coordenada 0 e y, ele se resumiu a ser aí apenas esse ponto aqui, ó, que é o 0c. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que o ponto de interseção com o eixo y, que é o eixo das ordenadas, ele basta você pegar o ponto, né, colocar lá no seu valor lá de x na abscissa 0, e o valor da ordenada, do ponto, na verdade é o próprio c, que é ele é o termo independente da equação do segundo grau, aí, conforme está vendo. Então, resumindo para vocês, o ponto de contato com o eixo y, ele tem a coordenada 0c, onde o c é aquele termo independente, conforme está aparecendo aí nessa expressão, tá? De forma geral, um exemplo aí que a gente pode estar trazendo é: determine o ponto de interseção da função f com o eixo y. Imagina que eu tenho essa função e eu queira determinar qual que é o ponto de contato dessa função aqui, né, da parábola que representa essa função, com o eixo y. Como eu acabei de ver, o ponto, na verdade, de interseção com o eixo y, ele tem coordenadas 0 e c. Como o c, neste caso, é menos 3, né, o c aqui é menos 3, logo o ponto de contato seria este ponto aqui, ó, que é o ponto de coordenada 0, menos 3. De forma gráfica, seria isso aí que a gente está visualizando, ó. Essa parábola é o gráfico dessa função aí, né, x ao quadrado mais 3x menos 3. E o ponto de contato com o eixo y é esse ponto A aqui, ó, que eu chamei de A, né? É o mesmo ponto P aqui em questão, que seria essa coordenada 0, menos 3, conforme eu acabei de falar para vocês, tá? Então é muito simples, basta pegar aí, na verdade, a coordenada C e colocar lá 0, C, no caso aí menos 3, tá? Continuando. Exemplo resolvido. Vou trazer para vocês agora um exemplo resolvido disso tudo que eu acabei de falar para vocês, né? Determine os pontos de interseção da função x ao quadrado menos 4x mais 4 com os eixos ordenados. Como que a gente faz isso? Resolução. Primeira situação, nós vamos fazer o mais simples, que é procurar ou buscar o ponto de interseção P, né, que eu chamo de P, com o eixo y. Nós acabamos de ver que o ponto de interseção ele tem coordenadas 0 e c. Como o c desta função quadrática, o c é 4, então a coordenada aí deste ponto P seria 0,4. Então, acabou. Praticamente é isso, tá? Coordenada desse ponto é o ponto 0,4.
Em seguida, agora nós vamos estar calculando os pontos de interseção com o eixo x. Nós vimos que o ponto de interseção com o eixo x, basta a gente calcular os zeros da função, né? Então, a primeira parte que nós vamos fazer é calcular o zero da função. Então, segue comigo, ó. Para calcular o zero, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta, a gente sabe que o delta, que é o discriminante, ele tem valor b ao quadrado menos 4ac. Onde o b, aqui, no caso, é menos 4. O a é 1, conforme está aqui na frente do x ao quadrado, que não aparece. E o c, que é igual a 4, aí, conforme vocês estão visualizando. Resolvendo aqui, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. E menos 4 vezes 1 dá menos 4. E vezes 4 vai dar menos 16. Tem 16 menos 16, que resulta em delta igual a 0, conforme vocês estão visualizando. Resolvendo agora a fórmula de Bhaskara, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente vai ter o seguinte, ó, vou trocar o b por menos 4, tá aparecendo aí b igual a menos 4, né? E mais ou menos a raiz quadrada de delta. No caso, delta é 0, a raiz quadrada de 0 é 0, eu já coloquei direto aqui. Dividido por 2 vezes o a, que é aqui, neste caso, o a igual a 1, conforme vocês estão vendo. Resolvendo agora, ó, menos vezes menos dá mais, eu tenho 4 dividido por 2, eu chego aí que x é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2, conforme você está visualizando aí. O que significa isso? Significa, na verdade, de ponto de vista gráfico, que a gente tem um único ponto, na verdade, né, de interseção com o eixo x, né? E, na verdade, isso é fato, por quê? Porque o delta deu igual a 0, né? Quando o delta deu igual a 0, a gente só tem uma única raiz, né? Ou zero da função. Logo, a gente só vai ter um único ponto de contato. Vamos visualizar isso do ponto de vista gráfico, né? Praticamente, nossa aula já concluiu. Do ponto de vista gráfico, é isso que vocês estão vendo aí, ó. Observa o seguinte. Este ponto de contato com o eixo y, ele tem coordenada aí, na verdade, o quê? Ele tem coordenada 0 e 4. Por quê? Porque a função era x ao quadrado menos 4x mais 4. Este mais 4 aí no final é o c aqui, ó, que é o ponto de contato com o eixo y. Já o ponto de contato com o eixo x é o zero da função. No caso, nós encontramos x lá, linha, igual a 2, por isso que esse ponto aqui tem coordenada aí, b igual a 2,0. Este é o ponto de contato aí com o eixo das abscissas, ou eixo ordenado do x aí, conforme vocês estão visualizando. Então, praticamente é isso, né? Gostaria de agradecer muitíssimo aí a todos vocês que ficaram comigo até agora e fazer o convite novamente aí para você, se você ainda não for inscrito, que você se inscreva, ajude a compartilhar e acione as notificações para que você não perca aí as novidades do canal. E o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e qualquer dúvida pode estar enviando nos comentários aí que eu estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.